Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Estamos aqui desde a cidade de Valparaíso. Eu quero trazer uma análise sobre a oração Pai Nosso. Já fiz lives com esse assunto, porém agora vamos fazer uma análise bem profunda sobre esta oração. A única oração que Jesus ensinou aos discípulos é um modelo de oração, porque quando nós oramos, nós expressamos os nossos sentimentos, aquilo que nós desejamos, falamos com o Senhor. E aqui eu vou analisar esta oração, Pai Nosso, né? É a forma mais conhecida em Mateus 6, 9 ao 13. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui está a doxologia final. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso, verso por verso, depois vamos repetir muito algumas coisas, porque também vamos fazer a análise teológica e compartilhe aí com outras pessoas, que outras pessoas possam, na realidade, participar desta live e que possam compreender realmente o alto significado desta oração. Já fiz muitas lives falando sobre esse assunto, porém, cada live é uma live diferente, cada estudo, eu faço pesquisas dentro do assunto, pois eu também sou teólogo, e nós analisamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a exegese bíblica, e que você possa aí estar ligadinho conosco para compreender sobre a oração do Pai Nosso. Não sei se vocês já ouviram alguma explicação referente ao Pai Nosso, porque não adianta simplesmente você rezar, você simplesmente orar, sem saber aquilo que você está falando. É necessário que nós compreendamos o teor da oração. Quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a presença de Deus, orando de uma forma toda especial, nós precisamos compreender, né, o teor da oração, aquilo que a oração, na realidade, quer nos falar, quer nos dizer, e é algo maravilhoso, é algo especial, e eu preciso passar isso para você, para que você, quando for fazer a sua oração, você saiba, na realidade, o que é que eu estou falando, o que é que eu estou dizendo, né? Como é que eu estou analisando esta oração, como é que eu estou buscando essa presença gloriosa de Deus, e que você comigo aí, você possa entender na realidade o que é a oração do Pai Nosso, como nós devemos agir, como nós devemos fazer, como nós devemos entender aquilo que nós estamos falando, porque de repente torna-se simplesmente uma reza. E não deve ser simplesmente uma reza, deve ser na realidade a expressão da tua alma, a expressão do teu coração, que você possa dizer a Deus na realidade, Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o que nós precisamos fazer, é o que nós precisamos orar. E Jesus, ele ensinou aos discípulos esta oração. Que você possa me acompanhar, compartilhar aí com outras pessoas, tá? Eu estou salvando aqui o arquivo que eu preparei o estudo, porque geralmente eu faço uma pesquisa muito forte, muito top, e coloco em PDF. Já compartilhou aí com outras pessoas? Ô queridos,
Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, também Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4. O texto original, Pater Emon Hon entos ora nós. Análise, vamos à análise. Pai, na realidade, revela essa intimidade, essa relação filial com Deus, e Jesus nos ensina a chamar o Criador de Pai, mostrando que não somos servos distantes, porém somos filhos amados, né? E filhos por adoção, Romanos 8:15. Então ele é o nosso Pai. E é claro, se nós formos usar a ideia de pai terreno, nós vamos cometer alguns erros, porque tem alguns pais, na realidade, que não são presentes. Mas este pai aqui é um pai verdadeiro, é um pai que se interessa, um pai que cuida, que protege, que está conosco em todos os momentos, 24 horas. Nosso significa essa intimidade, essa comunhão, essa solidariedade. E a oração cristã, ela não é individualista. Não diz meu pai, mas nosso Pai. Lembrando que a fé é vivida em comunidades, em harmonia. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em harmonia. E que estar nos céus, nós reconhecemos aqui a transcendência de Deus. Ele é o Pai, mas também ele é o Senhor do universo, acima de todas as coisas. Ele é o Criador, o sustentador. E Deus é próximo e santo ao mesmo tempo, acessível como Pai, porém digno de adoração como Rei, e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós falamos santificado seja o teu nome, santificado significa reconhecido como santo, separado de todo mal e honrado pelo mundo. Pedir que o nome de Deus seja santificado é, na realidade, desejar que toda a humanidade reconheça a santidade de Deus, em palavras, atitudes e em obras. Eu estou aqui me abanando porque está muito quente. Se eu ligar o ventilador, vai sair barulho aí. 37 graus de calor aqui. Teu nome representa a própria pessoa e o caráter de Deus. É pedir que o seu nome seja santificado. É pedir que a sua glória se manifeste em nós. E o cristão, na realidade, ele deve viver, ele deve refletir a santidade de Deus em sua vida, para que o mundo veja na realidade quem ele é. Nós somos a luz do mundo, nós vamos brilhar, também o sal da terra, não é? E o sal não é para salgar, é para dar gosto. E como cristãos, nós devemos refletir a santidade de Deus. Venha o teu reino. O reino de Deus é o governo dele em nossos corações. A presença de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17, o reino de Deus não consiste em comidas e nem bebidas, mas em paz, em alegria e em justiça no Espírito Santo. É também o reino escatológico. Eu estou aqui dando umas explicações rápidas, mas depois eu vou entrar na realidade, na análise bem teológica. É também o reino escatológico, que se completará na segunda vinda de Cristo. Então vejam que quando eu oro o Pai Nosso, eu estou profetizando a vinda do Senhor Jesus. Pedir que venha o reino de Deus é desejar que Deus reine plenamente sobre o mundo e sobre nós. Orar pelo reino é comprometer-se com a vontade, com a justiça de Deus. E o cristão não apenas espera o reino, mas ele anuncia o reino, né? E ele quer viver nesse reino onde habitará paz, justiça, onde não haverá mais pranto, nem lágrima, nem clamor, nem dor, nem fome, nem inveja, nem ciúme, nem contenda. Será um reino de paz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso aqui expressa a submissão, a confiança. E o cristão não impõe sua vontade, mas ele se rende completamente à vontade perfeita de Deus. No céu, a vontade de Deus é perfeitamente cumprida através dos anjos, e oramos para que também seja aqui na terra. E Jesus
exemplificou isso no Getsemane. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42. E a verdadeira adoração, a verdadeira oração, na realidade, ela deve harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus e não o contrário. Quando eu digo pão nosso de cada dia, esse pão simboliza as necessidades básicas da vida, o alimento, o sustento, o trabalho, a saúde, a moradia, essas necessidades básicas e muito mais além das necessidades básicas, o Senhor supre a cada instante, a cada momento. Por isso a Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de vestir. Nosso, novamente nós vemos essa dimensão, o pão nosso, nessa dimensão comunitária, e oramos também para que outras pessoas, né, que passam por necessidades, elas sejam alcançadas. De cada dia nos ensina na realidade a dependência de Deus como o maná no deserto. Ele provê o alimento suficiente para hoje, para agora. E essa confiança, essa gratidão, cada dia, né, tem a sua bênção. Orar por pão diário é aprender a viver pela fé, sem ansiedade pelo amanhã. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas, na realidade, são os nossos pecados, pois pecar é algo, e Deus ele nos perdoa quando nós confessamos o nosso pecado. Reconhecer a nossa necessidade de perdão é justamente um ato de humildade. Nós precisamos do perdão do Senhor e suplicar o perdão e perdoar a outras pessoas também. E a segunda parte, assim como nós perdoamos, mostra que o perdão de Deus está ligado à nossa disposição em perdoar outras pessoas. Mateus 6, 14 ao 15 diz que, na realidade, se eu não perdoar, né, a outra pessoa, Deus tampouco vai me perdoar. Quem foi perdoado deve viver em perdão. O perdão é o sinal mais claro da graça atuando no coração humano. E não nos deixes cair em tentação. Não é pedir para nunca ser tentado, mas para não sucumbir à tentação. Livra-nos do mal. Pode ser traduzido também como do maligno, livra-nos de Satanás, livra-nos do maligno. E mostra aí justamente essa guerra espiritual, essa batalha espiritual constante entre o bem e o mal e a necessidade da proteção divina. E nós precisamos dessa força para resistir ao mal, né? A força para resistir ao mal vem de Deus, não de nós. E o cristão vive vigilante e dependente do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa doxologia final está ausente em alguns manuscritos antigos, porém é uma declaração de louvor e de sabedoria e de soberania. Teu é o reino, Deus é o único rei, o poder, toda a autoridade vem dele. E a glória, tudo existe para exaltar o seu nome. Logo, essa oração ela termina como começou, exaltando a Deus. O ciclo é completo, queridos. Começamos com adoração e terminamos com louvor. Quando fala aí esse Pai Nosso, né? Relação com Deus, com amor e comunhão. Santificado seja o teu nome, santidade e reverência. Venha o teu reino, fala da justiça e missão. Seja feita a tua vontade e a submissão e fé. O pão nosso expressa a nossa dependência e gratidão. Perdoa-nos, fala de misericórdia e reconciliação. Livra-nos do mal, fala sobre a proteção e a vitória espiritual, pois teu é o reino. Aí expressa o louvor e a soberania eterna. Esta foi a primeira parte. Agora eu vou explicar para vocês o Pai Nosso em um comentário teológico completo. Né? Eu não vou repetir a oração, mas que está nos céus, nós vamos aqui agora ver de uma visão teológica. Esse versículo, Pai Nosso que está nos céus, ele estabelece essa relação, né? A base relacional da teologia cristã,
Jesus revela que Deus não é apenas o Criador transcendente, mas o Pai, um ser pessoal, amoroso, acessível a todas as pessoas. E o termo grego Abba, Pai, né? Pai querido, expressa essa intimidade filial, indicando que a oração cristã parte de um relacionamento de adoção. Romanos 8:15. Vejam que aqui eu vou explicar mais uma vez, porém um pouco mais profundo. E esse nosso reflete esse caráter de comunhão de fé, e a oração cristã é sempre solidária, nunca é egoísta. Quando nós oramos, nós devemos orar por outras pessoas também. Que está nos céus, essa transcendência divina, ele é o Pai, mas não apenas limitado à criação, não limitado à criação, ok? Isso impede uma visão meramente sentimental de Deus, e a morada dele é nos céus, o trono dele é nos céus. Do trono dele nós vemos em Apocalipse, quando explica sobre o trono de Deus, né, os serafins, os querubins, os seres viventes, a glória de Deus ali presente. E na teologia prática, o cristão deve viver entre a intimidade e a reverência. Deus é Abba, mas também ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Pai, porém ele é o exército de toda a criação. Santificado seja o teu nome. No comentário teológico, aqui está o primeiro pedido a ele, e ele não é por nós, mas por Deus, ok? Santificar o nome do Senhor significa, na realidade, desejar que Deus seja reconhecido como santo em toda a criação, desde Gênesis ao Apocalipse. Deixa eu ver alguém aí. Missionário Juscelino Ferreira. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Então vejam, santificar o nome do Senhor. E no Antigo Testamento, o nome Shem representa a presença e o caráter de Deus. Eu sou. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Santo Agostinho, ele ensina que orar por isso é pedir que a santidade de Deus brilhe em nós, de modo que o mundo o glorifique através da igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Teologicamente, é o pedido pela manifestação da glória de Deus no mundo caído. O mesmo tema permeia, está em toda a Escritura. Samuel Vitor, a igreja certa é aquela que está baseada nos ensinamentos da palavra de Deus. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placa de igreja de denominação, ok? E se você quer congregar em alguma igreja, procure uma igreja que mais ou menos esteja de acordo com a palavra, com a Bíblia. Eu não estou falando de religião, né? Teologicamente, essa manifestação da glória de Deus em nossos corações e em nossas vidas. E na teologia prática, a verdadeira oração ela começa buscando a glória de Deus antes das nossas necessidades. Nós precisamos expressar a glória de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Venha o teu reino é o tema central da pregação de Jesus e possui uma dimensão presente e futura. Ontem, não sei se foi ontem ou se foi hoje, acho que foi ontem que eu falei sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus não é a placa de uma igreja, Assembleia Batista Presbiteriana. O reino de Deus, ele está dentro de nós, em nossos corações. Presente, o reino já está entre nós. Lucas 17:21, quando Cristo reina em um coração, o reino de Deus está ali presente. E o reino de Deus também é futuro, é também o reino escatológico, que se completará na parousia, ou paurásia, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Pedir que venha o teu reino é invocar a ação de Deus, é invocar a soberania de Deus sobre a história, que ele estabeleça a sua justiça e destrua o caminho do mal. Calvino ele comenta que esta petição é um clamor para que Cristo reine plenamente em nós e o mundo venha reconhecer a sua soberania.
Então vejam bem, na teologia prática, nós podemos realmente orar para que esse reino deve estar disposto para que nós possamos nos submeter a ele, né? É uma oração que transforma o coração e a sociedade. Deve transformar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O comentário teológico aqui, a vontade de Deus, teleman, é boa, perfeita e agradável, sem resistência. Na terra, nós temos a rebelião e nós temos o pecado, né? Esse pedido busca um alinhamento da criação com o Criador, um eco do Éden restaurado. Teologicamente é uma oração de submissão e conformidade. Jesus mesmo viveu isso no Getsêmani. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, mostrando que a oração autêntica, na realidade, é a obediência. E a fé madura aprende a confiar mesmo sem entender. Submeter-se à vontade de Deus é o ápice da espiritualidade cristã. Pão nosso de cada dia, esse é o primeiro pedido de necessidade humana. O pão representa sustento físico e espiritual, a totalidade do cuidado de Deus. Como eu já falei, vou falar mais uma vez, que remete ao maná no deserto, em Êxodo, que é essa dependência diária da provisão do Senhor. A expressão de cada dia, grego, piousion, indica esse pão necessário à existência, não lucros, mas o essencial. É também uma figura do pão da vida. Cristo é o pão da vida, né? João 6,35, quem comer deste pão nunca mais terá fome. E na teologia prática, Deus não promete abundância, mas fidelidade diária. Ele é o provedor do corpo e da alma. Apesar de que, nesse sentido aqui, ele nos dá uma vida abundante, né? Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração, ela reconhece que somos pecadores e nós necessitamos cada dia da graça de Deus. Dívida traduz opeilemato, que designa ofensas morais, nossos pecados contra o Senhor. E o perdão divino é condicional à disposição humana também de perdoar. É o que eu já expliquei. Se eu perdoo o meu irmão que me ofendeu, Deus também vai me perdoar. E na teologia da graça, o perdão não é mérito humano, mas fruto de um coração regenerado. Quem recebeu o perdão, evidentemente perdoa, né? E Santo Agostinho dizia: Deus não perdoa quem guarda rancor, pois o perdão é o reflexo da graça recebida. Orar por perdão é também comprometer-se a viver o perdão, libertar-se do ódio e da vingança. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Aqui o comentário teológico, Jesus aborda o conflito espiritual do cristão. Deus não tenta ninguém, Tiago capítulo 1, versículo 13, mas permite que sejamos provados. O pedido é: não nos permitas ser vencidos pela tentação. Livrai-nos do mal, pode ser lido também como do maligno, tou poneron, referindo-se a Satanás. Envolve a doutrina da providência e da graça preveniente. Deus protege e fortalece seus filhos contra o mal moral e espiritual. E a oração, ela realmente reconhece a nossa fraqueza humana e dependência do Espírito Santo para resistir ao mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, amém, para sempre, amém. E no comentário teológico, nós vemos aqui essa doxologia final presente na tradição litúrgica, que é um ato de adoração. Teu é o reino, é uma confissão da soberania absoluta do Senhor. O poder, tudo o que existe, depende do poder divino. A glória, toda a criação existe, na realidade, para glorificar o nome do Senhor. E é o reconhecimento final de que Deus é o centro da oração, não o homem. O homem não pode ser o centro do culto. O centro do culto é Cristo. E na teologia prática, toda oração, né, deve terminar em louvor, porque
tudo começa e termina com Deus. Nós vemos aqui nessa conclusão teológica que o Pai Nosso é mais do que uma oração, é uma síntese de toda a teologia cristã. Deus como Pai revela-nos paternidade amorosa, comunhão dos santos. Santificação do nome é o teocentrismo da oração, Deus como centro. O reino é a dimensão presente e futura da salvação. A vontade divina é a soberania e a obediência. Pão diário é a providência, a dependência do Senhor. O perdão é a graça e ética do amor. Tentação e mal, batalha espiritual e graça protetora. E a doxologia final é a soberania, a glória eterna do Senhor nosso Deus. Este versículo estabelece a base relacional da teologia cristã. Jesus revela que Deus não é apenas o Criador transcendente, mas o Pai, um ser pessoal, amoroso, acessível, e nós temos aí esse termo grego, Abba Pai, querido, representando essa intimidade, né? E nós temos toda essa expressão aí do Senhor em nossas vidas, que nós possamos realmente orar, buscar a presença de Deus, entender aquilo que Deus ele fez para conosco, Ele faz para conosco a cada instante e a cada momento. Que você possa ter compreendido sobre o Pai Nosso e que você possa orar ou rezar o Pai Nosso, mas agora com uma consciência daquilo que você está orando, daquilo que você está buscando e que você possa expressar a tua gratidão ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amigo mais chegado que o irmão, e louvado seja o nome do Senhor. Um grande beijo, um grande abraço. Eu espero que você tenha compreendido e que você agora, ao orar o Pai Nosso, você ore com uma outra visão daquilo que você está pedindo, daquilo que você está orando. Amém? Um grande beijo e um grande abraço.